o texto de hoje. Nós estamos lendo pequenos trechos. Então, no início da jornada, a gente lia versículos e agora nós estamos lendo pequenos trechos da Bíblia na série Verdades Práticas. Brito, bem-vindo, bom dia. Então, primeiro eu faço um exercício de respiração 4, 7, 8, que é respirar, puxar o ar em 4 segundos, segurar, contar 7 segundos, soltar pela boca em 8 segundos. Para quem nunca fez esse exercício, pode pesquisar no Google, mas é importante sempre ter um ponto de atenção e começar a fazer sentado, porque esse exercício é um exercício de equilíbrio que mexe com o sistema nervoso central, ok? Então, é para trazer um equilíbrio, mas você precisa começar a fazer ele sentado, tá bom? Então, quem não tem o hábito ainda de fazer esse exercício, faz ele sentadinho, que você vai começar a entrar em um processo de equilíbrio. Então, primeira respiração, depois a gente faz declarações, ok? Tudo que eu comunico, eu atraio. Tudo que eu comunico através da minha comunicação, eu atraio. Comunicação verbal e comunicação não verbal. Então, eu declaro tudo aquilo que eu quero viver com as palavras conscientemente, em um processo de meditação, dando ordem para todo o meu corpo, dando ordem para minha alma, que são as minhas emoções, e dando ordem, dando comando para o meu espírito. Então, eu realinho o corpo, eu realinho a alma, que são emoções, e eu realinho o espírito, ok? E o terceiro momento é o momento da verdade prática, ok? O que é o momento da verdade prática? É o momento que a gente lê a palavra e faz o CRIA, concreto, reflexão, imaginação e ação. Na parte da ação, a gente vai tirar uma verdade prática com base na palavra que a gente vai ler hoje, que a gente vai praticar no dia de hoje, ok? E para fechar, a gente ora. Então hoje, tá fixado aí, João, e eu botei João 35? Deixa eu ver se eu consigo editar. Deixa fixar comentário. É João. Esqueci de botar o capítulo. João 1, 35 ao 51. Certo? Então vamos nós. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouviu-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estáis hospedados?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: "Achamos o Messias, isto é, o Cristo", e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João.
será chamado Cefas, que traduzindo é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse texto para mim, chega a me arrepiar lendo ele. Esse texto para mim é muito forte. Eu fico pensando, eu não sei se vocês já fizeram essa reflexão assim, se hoje Jesus estivesse entre nós, se hoje Jesus vivesse entre nós, será que eu seria escolhida como discípulo de Jesus? Será que eu seria uma discípula de Jesus? E aí eu começo a pensar assim, eu sou mulher, então eu acho que eu não faria parte dos 12. Mas Jesus tinha mulheres que o seguiam, que o acompanhavam, com a mãe dele, né? Maria era uma delas, Maria Madalena era outra. Marta e Maria, irmã de Lázaro, eram próximas a Jesus, eram amigas de Jesus. Eu fico pensando, será que eu teria a oportunidade de estar com Jesus? Primeira reflexão que eu sempre fico pensando, imaginando. A segunda é, será que se eu estivesse diante de Deus, de Jesus, será que se eu tivesse a oportunidade de conversar com Ele, será que eu reconheceria? Então eu começo a me perguntar, porque é tão fácil a gente hoje, quando lê a Bíblia, criticar. É tão fácil a gente pensar, será? E eu fico sempre me perguntando a respeito disso. Será que eu seria uma escolhida? Será que eu reconheceria Jesus? Será que eu teria a oportunidade de falar com Jesus? Então são sempre perguntas que eu, Lidiane, me faço. Então isso é só abrir um parênteses para você, porque eu não sei se você pensa sobre isso, eu não sei se você pede isso a Deus, eu não sei se você interage dessa forma com a palavra de Deus, eu não sei se você se coloca na palavra, ou se você traz a palavra para o seu dia a dia. Porque tem horas que eu leio que eu também fico pensando assim, se eu vivesse naquele tempo, será que eu reconheceria Jesus? Será que eu reconheceria Ele assim como Filipe diz, ou Natanael diz, que ele se você crê, que ele responde, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Será que você, se você estivesse diante de Jesus, tivesse uma interação com Ele, você iria o reconhecer, você falaria dessa forma? Será? E tem algo nesse texto que eu acho muito forte, que eu acho muito bonito e que eu gostaria de chamar a sua atenção. Quando Filipe chama Natanael, ao ver Natanael se aproximando, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Jesus declara sobre Natanael: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Lá no 47,
Jesus passa e começa a chamar os discípulos. Bom dia, Ana. Jesus passa e começa a chamar os discípulos, a selecionar os seus discípulos. A primeira coisa que eu penso, será que eu seria uma discípula de Jesus? Será que hoje eu seria escolhida? Será que hoje, vivendo o tempo de hoje, será que ele separaria, escolheria, andaria com mulheres também? Enfim, são reflexões que eu faço. Mas o que eu quero chamar a atenção é no 1:47, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Ele se refere a Natanael. E quando ele começa a conversar com Natanael, ele fala que ele viu Natanael. E Natanael, só pelo fato dele, Jesus declarar que o viu, Natanael se surpreende e declara: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus devolve para ele: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Tem duas coisas, essas duas declarações. As duas declarações de Jesus. Eu gosto muito de pensar, de refletir, de pegar de concreto as reflexões de Jesus. Uma, quando Jesus se diz sobre Natanael: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Essa declaração serve para você? Aí está um verdadeiro brasileiro, em quem não há falsidade. Essa declaração serve para mim? Aí está uma verdadeira brasileira, em quem não há falsidade. Será que se Jesus te encontrasse hoje, será que se você estivesse diante do Mestre hoje, Jesus falaria essa frase, caberia para você? Aí está. Aí está uma gonçalense. Eu sou nascida em São Gonçalo. Aí está uma gonçalense, em quem não há falsidade. Meu marido é nascido em Niterói. Aí está um niteroense, em quem não há falsidade. Eu não sei quem está aqui comigo. Diga-me de onde és. Diga-me de onde nasceu, para eu poder falar, declarar essa palavra sobre a sua vida. Caberia para você hoje? Ou será que existe algo na sua vida que ainda representa uma falsidade? Será que existe algo na sua vida que se encaixa como engano? Será que existe algo na sua vida que pode te impedir de ter uma comunicação assertiva, de ter um coração segundo o coração de Deus? Vasculhei, pega o que é concreto. Pega essa frase. Saiu da boca de Jesus. Para mim é concreto, só o fato. Juiz de Fora. Quem nasce em Juiz de Fora, Luma, me conta. Eu sou maringaense. Ana, você já pensou? Aí está uma verdadeira maringaense, em quem não há falsidade. Pessoal, você está diante do Messias. E o Messias declarar. Quem nasce em Juiz de Fora é o quê? Como é que se fala? Me ajuda, Luma, por favor. Isso se encaixa na sua vida? Sinceramente, eu pego a palavra de Deus, eu fico pensando, Deus, e principalmente o que sai da boca de Jesus. Eu tenho uma Bíblia, Juiz Forana. Aí está uma verdadeira juiz forana, em quem não há falsidade. Todos que estão aqui, eu creio ser brasileiros. Aí está uma verdadeira brasileira em quem não há falsidade. Aí está um verdadeiro brasileiro em quem não há falsidade. Imagina sinceramente, como a nossa nação será diferente quando boa parte, a maior parte dela,
for verdadeiros brasileiros, que não há falsidade. Pensa uma geração diferente para o seu filho, para o meu filho, para os nossos filhos. Pensa uma geração aperfeiçoada e adoradores, em quem não haverá mais falsidade, quem serão aperfeiçoados, porque veja, Jesus ele não brincava com as palavras, Jesus ele não debochava, Jesus ele não tinha meio termo, Jesus ele era direto, Jesus ele usava figuras de linguagem para que as pessoas pudessem entender. E tem um momento que ele chega para os discípulos e ele fala exatamente isso. Agora eu não preciso mais falar dessa forma, agora eu vou falar de forma clara porque vocês já estão maduros. E eles começam a entender com mais clareza porque eles já tinham entendimento suficiente. Então quando Jesus chega e fala dessa forma sobre Natanael que não há falsidade, é porque verdadeiramente não existia falsidade em Natanael. Não era uma figura de linguagem, era literal. Jesus era literal. Cada palavra que saía da boca dele era literal, era real. Se você encontrasse com Jesus hoje, começa a pensar, pega concreto, pega essa frase e aplica para você. Começa a refletir sobre essa frase. Começa a refletir sobre essa frase. Como será a sua vida? Como será a minha vida? O dia que não houver mais falsidade, mais engano. O dia que não tiver nada que me impeça de fluir naquilo que Deus me fez para ser. O dia que não tiver nada que me impeça de fluir no propósito, de contribuir com vidas, de impactar vidas, de ser exatamente aquilo que Deus sonhou para eu ser. Como será a sua vida o dia que você começar a refletir na palavra de Deus, a viver tudo aquilo que Deus declarou sobre a sua vida, todo sonho de Deus, todo propósito, a contribuir com vidas. Pensa hoje, a contribuir com vidas, a impactar vidas. Quando não tiver mais nenhum engano, nenhuma falsidade. Imagina quando você for reconhecido publicamente como embaixador de Cristo, como representante de Cristo, sem engano, sem falsidade. Agora começa a pensar em hipóteses, em possibilidades. Imaginar possibilidades reais. Reais. Traz para o seu dia hoje. Eu vou dar aula daqui a pouco no AMA. Daqui a pouquinho. E a semana não saiu como a gente tinha planejado. Não foi o que a gente tinha idealizado. Pensa. O que você vai fazer hoje? Para você tirar toda a falsidade da sua vida, para você tirar todo o engano da sua vida. Pensa. Começa a refletir. Começa a analisar. Você consegue agora, nesse momento, nesse processo de reflexão, imaginação, imaginando o seu dia de hoje, tem algum tipo de falsidade na sua vida? Tem algo na sua vida que esteja equivocado? Uma mentira, um engano, uma falsidade? Eu me lembro quando em 2014 eu tirei férias, eu e meu esposo tiramos férias, na época não tínhamos ainda o nosso filho. E nós passamos 10% das nossas férias em retiro espiritual. E nesses 10% que nós consagramos a Deus em férias, em adoração, em um lugar específico, na Estância Paraíso, o Senhor falou conosco em momentos diferentes sobre a mesma coisa, sobre a gente tirar a pirataria da nossa vida. E veja, eu e o Rodrigo, a gente não usava bolsa, sapato pirata, não usava óculos pirata, não usava nada disso. Me lembro que até na época próxima eu tinha ganho um óculos ou 2 óculos pirata, que eu não sabia que eram piratas. Eram réplicas perfeitas. E aqueles óculos me incomodavam muito e eu não sabia explicar. Até nessa época ter discernimento que eram réplicas e perfeitas. Só que réplicas nunca podem ser perfeitas porque não são originais. E naquela época o Espírito Santo falou comigo, falou com o Rodrigo, e nós começamos a tirar tudo que era pirataria da nossa vida. Tudo quanto era filme. Na época a gente baixava muito filme, muitas músicas
quanto, amor, foi de material que a gente... Mais de 1 tera. Mais de 1 tera que o Rodrigo apagou. Eu lia muitos livros em PDFs. Muitos PDFs, muitos. Sempre gostei de ler. Nós deletamos tudo e pedimos perdão a Deus. Pedimos perdão aos autores, pedimos ao Espírito Santo para levar o perdão aos autores, aos compositores, aos músicos, a todos os profissionais envolvidos. Eram tantos que seria humanamente impossível a gente ir até um a um para pedir perdão, porque nós entendemos que nós estávamos lesando as pessoas. Nós entendemos que quando nós utilizamos de forma inapropriada daqueles recursos, nós estávamos lesando. E eu me lembro a tristeza que eu senti no meu coração quando eu entendi que a pirataria, que baixar um PDF, que baixar uma música, era algo que feria os princípios, os valores. E eu me lembro que isso aconteceu comigo, não sei como falar do meu esposo, mas no momento que eu estava assistindo uma ministração do pastor Márcio Valadão, que é o pastor presidente da nossa igreja. E aquilo impactou meu coração profundamente, eu fiquei muito constrangida. E ao longo dos anos, a gente foi encontrando, quando a gente chegou na nossa casa, a gente encontrou muita coisa que a gente precisava jogar fora ainda. E ao longo dos anos, a gente vai encontrando, às vezes, um arquivo perdido, quando mexe em um backup, e a gente limpa. E talvez você, assim como a gente, você não tivesse essa clareza, você não tenha esse entendimento. Talvez você pense assim, como a gente pensou naquela época, caramba, agora a gente não vai mais assistir filme. E veja, a gente não tinha Netflix naquela época, né? Então, coisas que a gente, antes disso, tínhamos Sky compartilhada. Então, um aparelho que estava no meu quarto antes de me casar, nós levamos para o nosso apartamento. E antes disso acontecer, antes desse retiro, aquilo já estava me incomodando, sabe? Meu coração, toda vez que eu via aquele aparelho, até eu entender que aquilo era errado. Recentemente, eu e o Rodrigo, nós fizemos uma operação financeira indevida. E nós não tínhamos ciência, por falta de conhecimento. Nós não sabíamos que aquilo era indevido. Até que aconteceu um processo e eu tive que conversar com a empresa. E aí a gente conversando com a empresa, a gente descobriu que aquele processo era indevido. E a gente entrou, pediu perdão para a empresa, reconhecemos, perguntamos se havia algo que nós precisávamos reparar com a empresa, se tínhamos que responder judicialmente por isso. E graças a Deus não, graças a Deus houve entendimento entre as partes. Mas talvez você, por falta de entendimento, eu estou aqui abrindo minhas vulnerabilidades para você refletir nesse momento. Talvez você, por falta de entendimento, você tenha alguma falsidade, tem algo que você tenha feito, tem algum tipo de engano, que se você hoje encontrar com Jesus, essa frase não vai caber para você. É como uma roupa, sabe? Quando emagrece e engorda. Talvez. O que você precisa checar hoje para que essa frase caiba perfeitamente na sua vida? Recentemente nós fizemos escolhas profissionais que nos trouxeram muitos desgastes nesse último mês. Muitos desgastes. Foi algo que nos desgastou muito, que nos entristeceu, que foram noites de sono, que foram... E a gente até hoje nós estamos orando, pedindo a Deus como que nós vamos resolver, como que nós vamos sair disso como representantes de Cristo, sem ferir a palavra de Deus. Semana passada, acho que tem uma semana mais ou menos, eu estava orando e perguntando a Deus, Deus, por que meu carregador foi roubado? Por que as pessoas pegaram meu carregador e não devolveram? Por que as pessoas acharam isso tão natural? Eu fiquei com algo que é de alguém, existe algo aqui na minha casa que é de alguém, e eu comecei a observar o que estava aqui em casa que não era meu, e perguntando para Deus, e aí me lembrei de um conjuntinho de livro, e aí eu me lembro da pessoa falando, não, Lid, fica com você, porque com você vai ser mais útil. Eu falei, Deus, é isso. E veio claro no meu coração que não era aquilo, porque a pessoa me deu aquilo ali. E eu comecei a pensar, e eu lembrei de uma caneta que fica comigo dentro do meu estojo,
E eu não tenho a menor ideia de quem é a dona, tem o nome da pessoa, mas veio parar aí no meu estojo em algum desses treinamentos que eu fiz. Inclusive já procurei saber quem é a dona e não achei. E fica agora, eu ia falar, fica no meu estojo, agora por isso não está. E sempre fica por perto, porque eu tenho ainda esperança em algum momento encontrar a dona dessa caneta. E é uma caneta Bic, mas eu sei que não é minha. E eu já pedi perdão a Deus e eu fiquei assim, ué, essa caneta? E o Espírito Santo falou bem claro ao meu coração que não era. E eu comecei a orar. E eu vou abrir aqui para você que fala em línguas, é importante que você fale em línguas, porque quando você fala em línguas, quando você ora em línguas, você está falando a Deus. O Espírito Santo, ele traz impressões ao seu coração. E aí eu orei, pedi a Deus, fiquei num processo de mentalização, de entrega, falei, orei em línguas. E daí a pouquinho veio bem claro ao meu coração que uma pessoa que tinha feito um serviço não tinha sido paga. E eu fiquei com aquilo durante o dia no meu coração, pedindo confirmação se aquilo era real. Até que o Espírito Santo me disse, é real. Mande uma mensagem assim, assim, assim. E por que eu tô te falando isso? Eu tinha o compromisso de pagar aquela pessoa? Não. Mas quando aquela pessoa executou o serviço, o blush dela ficou. E eu peguei aquele blush, eu falei com ela que o blush dela tinha ficado. E é uma marca boa. E eu peguei aquele blush e perguntei pra ela se eu poderia entregar pra uma pessoa que eu conheço, pra que chegasse até as mãos dela. E ela me autorizou, a dona me autorizou a entregar essa pessoa. E aí eu entreguei. E adivinha só? Além daquela profissional não ter sido paga, o blush não chegou até aquela profissional. E aí eu perguntei pra Deus, Deus, é esse blush? O Espírito Santo falou no meu coração que aquele blush abriu um furo no meu fluxo de comunicação. Isso é muito sério. E eu entrei em contato com aquela profissional, confirmei que aquela profissional não havia sido paga. Me desculpei, entrei em contato na mesma hora que eu entrei em contato com essa profissional, eu entrei em contato com o responsável pelo pagamento. Ele disse que houve um equívoco. E eu perguntei, depois que tratei do pagamento, perguntei pra ela, o seu blush chegou até você? E ela disse não. E assim, eu me desculpei com ela, pedi perdão a ela, falei que estava sob minha responsabilidade. E ela falou, não, Lídia, eu entendo, você me perguntou se podia entregar até aquela pessoa, e a pessoa não fez chegar até mim. Enfim, farei chegar um blush novo até essa pessoa para reparar. E aquela pessoa virou pra mim e falou assim, Lídia, eu sei que você é correta, eu sei que você e sua família são corretos. Eu não os conheço, mas eu vi pela sua postura. E eu respondi para ela que nós somos representantes de Cristo, que nós não podemos ter nada em aberto. Eu não sei por que meu coração tá levando, não, já deveria até ter encerrado. Não sou de compartilhar essas coisas aqui, mas realmente o meu coração tá sentindo de compartilhar isso com você. O que há na sua vida que pode ser considerado uma falsidade, um engano? O que há? O que você tem que aprender? Essa semana eu conversei muito com meu esposo sobre isso. Falei pra ele, amor, o que nós precisamos entender? Por que nós estamos vivendo isso? Porque nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências, ou seja, Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela vulnerabilidade ou pelas vulnerabilidades que há em cada um de nós. Se você chegasse hoje diante de Jesus, essa frase de Natanael caberia para você? Marca esse versículo 47. Aí está um verdadeiro brasileiro, niteroense, Juiz Forana, maringaense, gonçalense, niteroense, em quem não há falsidade. Aqui está. Aqui estão brasileiros, em quem não há falsidade. Que assim possa acontecer na nossa vida, na minha vida, na sua vida, no dia de hoje. E para finalizar, quando não há falsidade, olha o que Jesus declara: você verá coisas maiores que essas.
você verá coisas maiores que essas. Nós sabemos que Judas, em Judas havia falsidade, em Judas havia concupiscências que o fizeram trair Jesus. E dessa feita ele perdeu a vida eterna, ele perdeu a oportunidade. Ele tentou contra a própria vida, ele tirou a própria vida. E com certeza Judas, por estar cego, por ter falsidade dentro de si, ele não conseguiu ver, embora ele estivesse presente, embora ele estivesse com Jesus e com os discípulos, embora ele tivesse acesso a Jesus. Certamente ele não conseguiu ver essas coisas maiores, porque ele estava ocupado com as próprias concupiscências, com as próprias vulnerabilidades. Que você se coloque diante de Deus, que eu me coloque diante de Deus, que a gente se coloque diante de Deus, para que a gente entenda quais são as nossas vulnerabilidades, quais são as nossas concupiscências, quais são os desafios que tem diante de nós, para que possamos vencer. E que essa frase, a verdade prática de hoje, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Que essa frase se encaixe em você. Aí está um verdadeiro, e você encaixa qual é a sua origem, em quem não há falsidade. A verdade prática é você hoje vestir essa frase caber em você, ser exatamente do seu tamanho, para que você veja coisas maiores do que essas, maiores do que está diante de você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para mim, para você, que estamos aqui, porque nós amamos a Deus. Que você viva essa verdade prática, que essa frase se encaixe perfeitamente em você, que você caiba, né? Se essa frase fosse uma roupa, que ela caiba perfeitamente em você. Imagina que agora aquelas frases da reserva, sabe? Aquelas blusas da reserva que a gente manda fazer com frase. Imagina que agora você com aquela blusa, como se fosse uma blusa perfeitamente do seu tamanho, que essa frase caiba perfeitamente em você. Aí está um verdadeiro, uma verdadeira, e você coloca a sua origem em quem não há falsidade. Que você viva, que você consiga encontrar, detectar todo o fluxo de vulnerabilidade, que você consiga tampar toda essa brecha que existe, todo esse buraco que possa existir no seu fluxo de comunicação. Que você tenha domínio próprio para que não seja tentado, ou sendo tentado, que o problema não é você ser tentado, ser tentada, e assim você não resistir. Então, em sendo tentada, que você vença a tentação, que você saia aprovada, que você aprenda o que você precisa aprender para vencer. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua palavra que é viva, obrigada pelo Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que nos conduz. Obrigada, Senhor, pelo exemplo de Jesus vivido na terra, na cruz, na ressurreição, pós-ressurreição. Obrigada por Ele ter subido e estar aí à destra do Senhor, clamando por nós, Pai. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor há de fazer, por tudo que o Senhor nos permite ter hoje, porque assim como Deus deu Jesus, Ele deu juntamente com Ele todas as coisas que nós precisamos. E hoje, Pai, nós te pedimos, sonda-nos, Espírito Santo, sonda-nos, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós alguma falsidade, alguma vulnerabilidade que entristece o seu coração, de forma que essa frase não caiba em nós, para que o Espírito Santo possa nos sondar, nos direcionar, e que nós, cada um individualmente,
possa tomar decisões assertivas que agradem o coração de Deus e finalize toda e qualquer falsidade, todo e qualquer engano, em nome de Jesus, que possamos ser de verdade, hoje e sempre. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dia lindo para vocês. Você que ama, a gente se encontra daqui a pouquinho, 9 horas. Coração a mil, muita expectativa, muita expectativa. Hoje, essa noite, foi uma noite de oração. E a partir de hoje, até quando o Espírito Santo me direcionar, vai ficar salvo a verdade prática, certo? Então hoje, de madrugada, eu conversei com o Senhor, fui direcionada a deixar salvo algo que eu não gostaria de fazer. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, então eu vou deixar salvo aqui para você. E sempre que o Espírito Santo falar no meu coração, deixarei, ok? Então hoje vai ficar salvo. Amanhã eu não sei se vai ficar. Então, verdade prática todos os dias, 5:30 da manhã, até que a gente finalize esse capítulo juntos. Combinado? Deixa eu dar oi pra quem tá aqui. Eu vou botar a verdade prática lá no Stories, tá? Falei. Kênia, bom dia, sua linda. A gente se encontra daqui a pouco no Ama. Chimbinha, deve ser Priscila, né? Bom dia. Virgínia, a gente se encontra lá no Ama. Brito, muito bom te ter aqui. Reinaldo, cheguei só agora. Reinaldo, a gente tá fazendo verdade prática. A gente tá estudando o livro de João juntos. E a gente tá lendo juntos, então a gente começou lendo um versículo por dia. Depois, agora a gente tá lendo trechos para ir fazendo cria. Concreto, reflexão, imaginação e ação. Então, todo dia a gente tira uma verdade prática que a gente vai praticar durante o dia, 5:30 da manhã. Geralmente vai de 5:30 às 6. Hoje se estendeu um pouquinho porque eu contei alguns testemunhos que vieram bem forte no meu coração. Então, hoje vai ficar salvo para vocês, porque eu senti cedo. Então, cedo não, de madruga. Então vai ficar aqui pra vocês, tá bom? Rinaldo, muito bom te ter por aqui. Li ele de novo, por recomendação sua. É muito bom, né? A gente ia ter que bater um papo sobre isso, né? Acabou que a gente não marcou. Ana, sua linda, amém. Um beijo pra você. Ana realinhada, a gente se encontra durante a semana. Essa semana a gente se encontra terça-feira, né? Terça-feira a gente se encontra. Reinaldo, a gente tem que marcar o nosso papo pra gente falar sobre o livro de João, que é incrível mesmo. Raiane Rodrigues. E é isso, gente. Dia lindo pra vocês, Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo, verdade. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes. Tudo tem seu tempo, né? Vamos ver se a gente consegue marcar na semana de janeiro, que essa semana é semana intensa de fechamento. Imagino que pra você também, ainda mais trabalhando com lojistas. Então a gente marca em janeiro. Gente linda, um beijo no coração de vocês. Hoje vai ficar salvo, mas a gente vai vendo como é que a gente vai fazendo, tá bom? Só hoje vai ficar salvo. Meu coração tá como? Ana linda, a gente se encontra, tá? Ana, a gente se encontra terça. Kênia, Luma, Virgínia, quem ama, a gente se encontra daqui a pouquinho, 9 horas da manhã. Muita expectativa para nossa mentoria, a maior habilidade. E você que vai me acompanhando por aqui, a gente vai se vendo, tá bom? Beijo pra vocês, amanhã 5:30 da manhã a gente se encontra. Beijo! Todos os dias, 5:30 da manhã, tá bom? Um beijo pra vocês, um dia lindo. Vou colocar a verdade prática lá nos stories, tá bom? Vou printar a tela. Gente, eu preciso fazer isso, né? Print, dá um print, coloca lá nos seus stories, tá bom? Porque aí você me ajuda, não só no Verdade Prática, porque a Verdade Prática é uma coisa mais íntima nossa, mas divulga o... Como é que se fala, amor? Divulga a conta aqui, né? As bregadetes aqui, o algoritmo, ajuda o algoritmo no Instagram. Então deixa eu printar aqui, que eu vou postar lá no meu, se você quiser printar também. Muito bem. Beijo. A gente se encontra. Galera, ama. Daqui a pouquinho estamos juntos.
realinhados durante a semana, estaremos juntos. Apesar que hoje tem um realinhamento. Hoje à tarde tem um realinhamento pra gente fechar essa semana. Beijo. Até daqui a pouco.